Olá, tudo bem? Sou Flávio, sou do canal Pensamento de um Músico Teológico. A gente sempre brinca aqui, sempre coloca músicas, mas como teólogo, eu gosto de estudar, gosto de pensar um pouquinho, gosto de sair um pouco da minha caixinha. E como tem voltado muito o tema que eu vou trazer hoje, eu queria falar um pouquinho, colocar um pouquinho no canal. O que eu penso, qual a ideia que eu trago. Não é a correta no final das contas, não é a que eu posso falar que é o ponto final, mas é a ideia que eu estudo e que eu vejo mais certo de seguir. Então eu quero falar um pouquinho para vocês do canal aqui, de onde você estiver vindo, tá? Tamo junto. Vou falar um pouquinho sobre desigrejados. É um tema que o pessoal tem muito falado nesses últimos tempos. E eu quero trazer, existe, não existe? Vamos falar um pouquinho sobre isso? Eu sou Flávio, sou músico já desde os meus 11 anos. Então música tá na veia. E eu comecei a estudar teologia. Algumas pessoas não conhecem a história, mas comecei a estudar teologia. Um dos pontos era poder defender a música, os ritmos, como o rock, por exemplo, que as pessoas criticam e até hoje ainda criticam. E muita gente falava que era coisa do bicho. E eu comecei a estudar para ver o que era, o que não era. E graças a Deus foi abrindo a mente, a gente foi conseguindo entender. E quando eu tive acesso à teologia, com meu saudoso pastor Walter Lessa, ele começou a falar de algumas coisas que a gente ficava meio aéreo de não entender. Falei, eu vou estudar um pouquinho para a gente sair da nossa caixinha. E foi isso que aconteceu. Então, vamos falar um pouquinho sobre desigrejados ou igrejados. Vamos ver? Eu quero começar com Êxodo 20, 19 e 20. Ali o povo começa, a gente começa a ver Deus falando, querendo falar com o povo. E a gente começa a ver ali a separação. A gente vê desde Gênesis que Deus sempre quis falar com o povo, sempre quis falar com a pessoa humana. A pessoa humana, Deus sempre quis falar com o ser humano. E o ser humano, a partir do pecado, ele começou a ficar com medo. A gente vê Gênesis que eles se esconderam, eles fugiram de Deus. E não é diferente em Êxodo. Quando Deus vem, desce e fala com Moisés ali no monte, o povo tem medo, o povo fica... Eu imagino, como a gente brinca de vez em quando com pessoas que estão próximas de mim, eu falo, talvez eu naquele lugar eu também ficaria, porque fala que o monte tremeu, ficou tudo em fumaça em volta. Então a presença de Deus é algo muito, muito forte, muito poderoso. Se a gente começasse a entender mais e crer de verdade no tamanho do nosso Deus, a gente não se preocuparia tanto com as lutas, não ficaria tão preocupado com as lutas. A gente deixaria na mão dele, porque se a gente entender só a complexidade do planeta Terra e como ele tem cuidado dos mínimos detalhes para a gente poder ter vida, a gente começaria a entender. Até falando de ciência mesmo, a gente começaria a entender quão difícil, quão complexo é a grandeza do planeta Terra, fora os outros planetas estão. Então Deus é muito grande, Deus é muito maior do que a gente imagina. Então eu também ficaria com medo, eu sou bem sincero, eu também ficaria. Então o ser humano começou a se afastar, porque ele via Deus no Antigo Testamento, ele sempre mostrou muito poder, muita força para enfrentar os inimigos, Então ele mostrava uma força, um poder que o ser humano comum, ele teria medo sim. Então por acontecer isso,
as pessoas começaram a se afastar de Deus. Então o início começa assim. As pessoas vão se afastando de Deus, não por causa de Deus, mas porque o ser humano fica com medo e por vários outros motivos. Tá? Aqui a gente começa a falar da construção de igreja ou de templos, de sinagogas. A gente pode passar um pouquinho nesses temas. Mas vamos começar aqui em Êxodo 25, que Deus pede a construção da tenda. A tenda foi um lugar que depois ficou alguns produtos que é considerado sagrado por judeus até hoje. Então a tenda foi um lugar de construção e aonde Deus ia habitar, aonde a presença de Deus ia estar ali na terra. Então a partir de Moisés, quando ele desce no monte, Deus já começa a falar só com ele, já começa a ter uma separação do povo com Deus. A partir daquele momento ali, então Deus começa a falar com pessoas específicas. Deus não fala com todos, Deus fala com a pessoa e a pessoa transmite para o povo. Então começa assim. Depois vem o erguer do templo, que é o templo que as pessoas conhecem como Templo de Salomão, que Davi teve a vontade de erguer um templo, já que ele vivia em um templo e as coisas sagradas de Deus estavam num lugar que não tinha grandeza. Só para vocês entenderem, a igreja em si naquela época era liderada, a sociedade era liderada pela igreja. Então, se você vê, Davi era o rei do povo, ele era o líder político do povo, e mesmo assim ele tinha proximidade com o espiritual, com o poder de Deus. Ele não teve acesso para construir o templo, mas ele foi o que montou todo o templo, na parte financeira, ajudando, arrecadando. Então Davi foi um grande líder e deixou o templo, como a gente diz, pode dizer pronto. Ele deixou pronto para o filho dele só finalizar, fazer a parte burocrática foi toda com Davi. Amém? Aqui em 2 Crônicas mostra Deus descendo no templo já com Salomão e mostrando a sua glória. Se você ler 2 Crônicas 7, você vai ver Deus apresentando ao povo através da sua glória, do seu poder ali. Então até aqui o que eu quero deixar claro é que Deus se manifesta. Deus às vezes tem os seus lugares, ele faz os seus lugares, ele proporciona um espaço. Como eu brinco com as pessoas que eu converso, que eu estou sempre perto, a gente tem que entender uma coisa. Como eu disse no início, a gente tenta colocar Deus em umas caixinhas, e Deus é muito maior do que a nossa caixinha. O Evangelho chegou até a mim por causa de uma igreja, por causa de uma denominação, por causa de um CNPJ, como eu sempre brinco. O CNPJ foi até a minha cidade. Eu sou de Água Doce do Norte, e através desse CNPJ, dessa igreja local, é que eu conheci o Evangelho. Eu conheci o nome de Cristo, conheci as Escrituras. Então não adianta a gente... eu já fui muito próximo e conheço muita gente que as pessoas perto dizem que é desigrejado, mas eu não bato em igreja local, nem templo, até porque o Evangelho chegou até a mim por meio disso. Então a gente tentar complicar às vezes uma obra que é de Deus. Não digo que todos os templos, todos os lugares são de Deus, mas a gente não sabe qual é e qual não é. E o Evangelho às vezes está sendo pregado para 50 mil pessoas e tem 5 sendo salvas. Então
é o Evangelho. A gente não pode, pelo menos eu tento não tirar essa força de Deus, que a gente não conhece a grandeza dele. Então, para entender, eu acredito na igreja local. Eu acredito que precisa de uma igreja local para a gente se reunir, para a gente estar em comunhão, não para salvação. Eu não acredito na igreja como um órgão para salvação, mas eu acredito no local de comunhão. Para a gente estar próximo de Deus, para a gente ter a salvação, às vezes é preciso estar em comunhão, principalmente com a igreja. A igreja que eu falo, não a igreja local, mas a igreja de Cristo. Temos que ter essa comunhão, de estar próximo. Às vezes as pessoas falam, não, mas tem que estar em uma igreja. E tem líderes de igrejas que não tem comunhão nem com as outras igrejas. As igrejas que eu digo, igreja local. Então é difícil a gente falar sobre isso, porque é complexo a gente pegar um exemplo de uma pessoa que às vezes está considerado desigrejado, que não quer ir numa igreja porque passou por alguma situação ou porque não quis, e às vezes a pessoa que está lá com o nome CNPJ, com a igreja local sendo líder, não apoia as outras igrejas. Então também não faz parte da igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo são todos. Todas as igrejas vai ter as pessoas separadas, pessoas escolhidas, pessoas que realmente estão correndo atrás do evangelho, que vai ser salvas. Então eu acredito na igreja dentro da igreja. É o que eu aprendi. E desde a minha época em que eu era das Assembleias de Deus, onde as coisas são mais rígidas, mesmo assim eu sempre escutei isso, que é a igreja dentro da igreja. Então é só para a gente entender. Eu não coloco Deus na caixinha. Eu acho que Deus age no evangelho para alcançar eu ou para alcançar você. Às vezes Deus não vai usar a igreja local, Deus vai usar algum missionário, alguém que falou, mas chegou até a mim. Então eu acredito que a igreja local é uma obra missionária. Por isso eu não brigo, não discuto, não sou contra às vezes algumas heresias, algumas coisas que as pessoas falam, mas julgar as pessoas todas que estão dentro de igreja porque talvez pensa diferente, eu não faço. Amém? Agora, mudança da graça. Porque eu acho que não precisa necessariamente da igreja local para salvação. Vamos começar? O significado do véu do templo rasgado. Mateus 27, 51. E Lucas 23, tem outros versículos também que falam do véu do templo. Ali a gente voltou a ter acesso direto ao Pai. A gente passou a ter acesso direto. Desde lá do início, como eu falei de Moisés, que ele subiu lá no monte, falou com Deus, e o povo não queria mais ter acesso, falar direto com ele. A gente pode ler lá que foi o povo falou, não quero chegar, não quero ir lá, não quero ficar próximo, não quero me aproximar. E depois Deus falou, então não chegue, não deixe as pessoas longe, as pessoas vai ficar com medo mesmo. Então foi a separação, o homem que pediu para se separar. E a gente começa a entender que quando chega na graça, quando Cristo morre, o véu do templo foi rasgado. A gente voltou a ter acesso direto. A gente não precisa de nada. A graça é assim, você creu, tem um versículo que diz que se você creu e foi batizado, será salvo. Então a gente pega alguns exemplos, por exemplo, do que foi morto junto com Cristo na cruz. A gente vê Jesus falando que ele no mesmo dia estaria com ele no paraíso. Então para salvação não necessariamente você precisa estar numa igreja. Você só precisa da graça de Deus para você ser salvo. Mas a igreja é importante, a igreja local e a igreja de Cristo é importante. Porque se você tirar o foco da igreja local e ter um foco maior na igreja de Cristo, você vai ver que todas as igrejas têm algumas pessoas ali, ou a maioria, são pessoas de Cristo. Eu tinha uma brincadeira que eu fazia há algum tempo, que eu dizia que se a pessoa tomasse ceia, participasse da ceia, cada dia uma igreja,
ele seria salvo. Ele não necessariamente precisaria de ficar todo dia numa igreja só. Até para não arrumar briga e tal, eu tinha essa brincadeira que eu fazia. E eu ainda não vejo que eu estava errado. Eu ainda continuo pensando assim. Porque se a gente colocar que todas as igrejas que creem em Deus de verdade, creem em Jesus Cristo de verdade, são a igreja de Cristo. Então não há diferença. Se a gente pegar, por exemplo, o nome igreja que está na Bíblia, fala das igrejas que Paulo menciona, fala das igrejas como cidade. Era uma cidade de Éfeso, Filadélfia, a gente sempre vai pegar o exemplo de cidade, nomes de cidade. E eu vejo isso. Eu dou o exemplo da minha cidade, eu sou aqui de Duque de Caxias. Se a igreja fosse naquela época, seria a igreja de Duque de Caxias. Olha a quantidade de gente que tem. Eu conheço muitas igrejas, conheço muitos líderes e sempre gosto de dizer que eu queria muito que eles estivessem todos juntos para entender que realmente é a igreja de Cristo, que todos fazem parte de uma igreja, a igreja de Cristo. O pastor onde eu frequento, o pastor Alan, ele também diz isso, que ele, como pastor, ele é pastor de muita gente, muito mais do que a igreja onde ele frequenta, que é o CNPJ. Muito mais do que isso, porque ele faz parte da igreja de Cristo. Então ele é um dos pastores locais, mas que a igreja é muito maior do que ele. A igreja é a igreja de Cristo. Então eu concordo com ele, né, nesse quesito. Amém? Aqui eu vou pegar algumas ideias para mostrar para vocês que nem sempre o templo é o lugar essencial para a salvação. Eu vou começar aqui com Lucas 2,41, que fala ali de Jesus indo no templo. Jesus não vivia o tempo todo no templo. Se a gente pegar a Bíblia nos evangelhos, a gente vai ver Jesus indo muito pouco ao templo. As pessoas iam no templo para adorar e volta a falar. Eu não tiro isso. Eu acho bom as pessoas estudarem um pouquinho, as pessoas meditar um pouquinho. Só que nem sempre Jesus ficava ali. Jesus fez o seu ministério muitas vezes fora dali. Eu tenho um exemplo claro que eu sempre uso nas palestras ou com quem eu estou conversando, que era de Pedro. Pedro saiu do templo, saiu de uma reunião e chegou lá fora e ele curou. Então não necessariamente você precisa estar dentro de uma igreja, você precisa estar dentro de 4 paredes para você fazer o evangelho. É bom? É, mas não necessariamente. Por isso eu tenho coisas que eu concordo com as pessoas falar desigrejados e outras partes eu não concordo. Exatamente por isso. Porque Jesus fez o seu ministério e muitas das vezes fora do templo. E isso é importante. A gente vê as pessoas pregando dentro da igreja, às vezes falando desse tema desigrejado, mas usa como tema Pedro pregando no barco. Não tinha o templo? Por que Pedro pregava no barco? Não tinha sinagoga? Já não existia? Por que Cristo pregava lá? É por isso, porque a gente pode pregar em qualquer lugar. A gente pode pregar no monte, a gente pode pregar na escola, a gente pode pregar e evangelizar em qualquer lugar. Não necessariamente eu preciso de ser crente ou preciso de pregar, de evangelizar só dentro da igreja. Isso não faz nenhum sentido. Se a gente só pensar que eu preciso estar na igreja, como eu já escutei, não, eu preciso estar aqui dentro, eu tenho que estar aqui dentro, só aqui dentro eu vou fazer, eu preciso estar aqui, eu vou fazer a obra do Senhor aqui dentro da igreja, e é só ali dentro da igreja. Eu fico um pouco escandalizado com isso, porque a gente vê Jesus fazendo muitas coisas lá fora, muitas coisas. Jesus ia no templo? Ia, mas não necessariamente era só o templo. Então é esses pontos que eu discordo. O batismo de Jesus, por exemplo. O batismo de Jesus não foi no templo. Nem era costume do templo, das pessoas do templo, fazer o batismo. Não era comum os religiosos da época fazer o batismo. O batismo é uma coisa que foi feita fora do templo. Uma coisa à parte do templo. Então, só para vocês entenderem,
como Cristo saiu um pouco fora das quatro paredes que eu brinco. Cristo não ficou muito preso ao CNPJ, ele fazia o ministério dele, ele fez o ministério dele, e ele pediu para a gente seguir. Então tem muita coisa, volto a falar, não sou contra a igreja local, acho muito importante, o evangelho chegou até a mim por causa do CNPJ, por causa de uma igreja local, mas não necessariamente eu preciso ficar preso ali para me fazer a obra de Deus. Eu posso fazer a obra de Deus em vários aspectos, em vários lugares, em várias situações. Então é o que eu queria trazer para vocês. Os gentios pode ser da igreja se estiverem em comunhão com o corpo todo. É o que eu falei com vocês ali. A igreja, como ela era trazida como cidades, então se a gente pegar hoje, às vezes a gente tem na cidade aqui em Duque de Caxias, 1.000 pastores, 2.000 pastores, eu não faço nem ideia a quantidade que tem. E a gente pegar, a maioria está um contra o outro. Então também não é igreja de Cristo. Porque se um está brigando com o outro, às vezes a mão esquerda está brigando com a mão direita, não são tudo corpo? Então tem essa, não é só o desigrejado que eles estão brigando, é eles em si também. Tem que entender de uma forma geral, a igreja é a igreja de Cristo. O presbiteriano e o assembleiano é parte diferente do corpo, mas é o corpo. O batista e o pentecostal faz parte do mesmo corpo. São partes diferentes, mas é o mesmo corpo. Então, para a gente entender a diferença, às vezes, do corpo. Somos todos salvos pela graça. Atos 15:11. E para me concluir, eu quero trazer um versículo que eu acho que bate muito quando as pessoas começam a falar de desigrejado, que é Mateus 18, 19 e 20. Aonde eu estiver 2 ou 3 reunidos. O que eu mais escuto quando a gente se trata de desigrejados são pessoas falando que ele saiu da igreja, como se a igreja fosse as quatro paredes, e agora é desigrejado. E se essa pessoa tiver com 2 ou 3 reunidos? Eu vou tirar esse versículo da Bíblia? Como eu já vi, participei de situações onde tinha 5 pessoas e o poder de Deus era grandioso, era extraordinário, aonde eu fiquei embabacado, como a gente diz, de ver a presença de Deus tão grande. Então, ser desigrejado, até que ponto a gente pode falar isso? Até onde a gente pode falar que se a pessoa saiu da igreja local, ele está fora do corpo de Cristo, ele é desigrejado de verdade? Porque se ele crê em Cristo, se ele está em comunhão com a igreja, que eu digo em comunhão com a igreja de Cristo, porque ele não tem ódio da igreja, talvez aonde ele saiu, às vezes ele tem até tristeza, mas não tem ódio, ele gosta da congregação, ele tem comunhão com Cristo, ele acredita que Jesus Cristo morreu na cruz por ele. Então, se ele tiver com 2 ou 3 reunidos, ele começou uma igreja, ali passou a ser mais uma igreja local, como eu já vi várias igrejas começando, e que começava exatamente assim, e que se a gente fosse trazer para os nossos dias de hoje, muitas pessoas iam falar assim, é desigrejado, mais um que saiu, e talvez hoje eu conheça líderes que saiu como desigrejado, e que eu escutei algumas situações assim, que era desigrejado, e hoje está com uma igreja gigante, tem um acesso muito grande, a sociedade respeita a pessoa como pastor. Então é difícil você falar o que é igreja ou o que não é igreja. É muito complexo a gente julgar as pessoas, às vezes, por isso. Eu conheço pessoas, mas a pessoa não está estudando. Cara, eu conheço gente que muito tempo que não vai em uma igreja de 4 paredes, que não vai com uma placa, mas às vezes faz os cultos dentro das suas casas, faz as células, que já é uma igreja, faz os cultos de célula, faz algumas coisas, e isso é muito bom. Isso para mim faz parte da igreja. Se for salvo ou não for, aí já é ele com Deus. Mas que é uma igreja local, já faz parte, pelo menos ao meu ponto de vista. Porque aí eu pego de novo esse texto.
Aonde tiver 2 ou 3 reunidos, ali ele estará. Eu já fiz culto lá na roça, onde a gente ia, às vezes de caminhão, tinha 10 pessoas, 15 pessoas, e hoje eu vejo a mesma coisa. Hoje tem os grupos de célula que as pessoas fazem, que às vezes é 15 pessoas, 10 pessoas dentro de uma casa, às vezes 5 pessoas, e eles estão adorando, estão buscando. Então é muito difícil a gente colocar que a minha igreja é uma igreja e que o cara que está fazendo dentro da sua casa não é igreja. Que a gente podia ter a comunhão e estar todo mundo junto? Poderia. Isso seria muito lindo. A igreja de Duque de Caxias. E a gente pegar toda essa gigantesca massa de gente e estar em um ambiente só. Mas seria impossível pela quantidade de gente que a gente tem hoje. Então é difícil eu julgar o que é e o que não é. Eu queria só trazer essa breve reflexão para a gente poder entender um pouquinho o que é, o que não é. O que Deus traz para a gente de verdade. A graça ela é uma coisa tão boa, tão maravilhosa, que ela alcançou aquele ladrão que estava do lado de Cristo. E ela pode alcançar, às vezes, a pessoa que você não gosta, que você fala, esse daí não vale nada. O evangelho é isso. É levar salvação para quem não vale nada. Inclusive, eu e você. Amém? Fique com Deus. Tchau.